Se essa palavra tocar seu coração, se inscreva agora. Aqui, todos os dias, caminhamos com o Evangelho. Fique agora com a palavra do dia. O Evangelho de hoje é Lucas 2, do 16 ao 21. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Belém foi a cidade escolhida para abrigar a família de Nazaré e ser cenário do nascimento do Filho de Deus. Assim, os pastores que às pressas se dirigiam para lá encontraram Maria, José e o menino Jesus deitado em uma manjedoura. Todos os que estavam presentes ficaram maravilhados com o que eles lhes contaram sobre as palavras do anjo. Maria, no entanto, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração, porque, cheia do Espírito Santo, alcançava os mistérios de Deus e sondava qual seria a vontade do Pai para o Filho que nela fora gerado e agora colocada no mundo. Qualquer outra mãe que não tivesse a sua sabedoria tornar-se-ia cheia de orgulho e admiração pela sua própria conquista, pelo privilégio, pela fama, e ficaria apenas no superficial. Maria, entretanto, nos dá exemplo de sobriedade, de discrição, de simplicidade e submissão à vontade e aos desígnios de Deus. Do mesmo modo, nós também, a exemplo de Maria, precisamos mergulhar nos acontecimentos da nossa vida, a fim de que percebamos nas nossas aparentes conquistas o que é essencial para Deus e não para nós mesmos. É este também o nosso papel diante das coisas extraordinárias que nos são anunciadas. Guardar com carinho no nosso coração e perceber os sinais de Deus através do desenrolar da nossa vida, confirmando-os na palavra e nos ensinamentos evangélicos. Belém, hoje, é a nossa casa que recebe também a visita da Sagrada Família de Nazaré e onde o anjo se apresenta para, mais uma vez, nos anunciar tudo o que lhe diz respeito. Abramos a porta da nossa casa para que a Sagrada Família nos ensine a fazer a vontade do Pai. E então, todos os nossos planos serão bem-sucedidos. As perguntas de hoje são: você tem a Sagrada Família como modelo? Qual é a influência que ela tem nas suas ações em família? Como você encara a atitude de Maria? Qual teria sido a sua atitude? A sua casa é um lugar onde habita a paz?
a solenidade de Nossa Senhora, Mãe de Deus, celebrada no dia 1º de janeiro, dá fim à 8ª do Natal e início a mais um ano civil, posto sobre os auspícios maternais daquela que, segundo a doutrina defendida pelo Concílio de Éfeso contra a ímpia heresia de Nestório, é verdadeiramente Theotoko, isto é, Mãe de Deus, por ter gerado e dado à luz, segundo a carne, o próprio Filho de Deus feito carne. A Igreja dirige hoje o nosso olhar para a Mãe do Salvador. Não porque Jesus seja menos importante, mas porque Maria Santíssima, na economia da redenção determinada por Deus, era necessária para que o Filho de Deus se tornasse Filho do homem. A Virgem Bendita, nesse sentido, não é um apêndice nem um detalhe de somenos na história da salvação, mas, antes, uma peça-chave sem a qual Deus não quis entrar na história e da qual Ele mesmo assumiu a carne para poder se chamar realmente Emanuel. Com efeito, o Senhor mesmo, enquanto caminhou no meio de nós, fez questão de ressaltar várias vezes que Ele, Filho eterno do Pai, era também Filho do homem, expressão da qual se servia não somente por ser conhecida dos hebreus e remeter espontaneamente à profecia messiânica de Daniel, mas também por indicar que ele recebeu toda a sua humanidade de uma única carne, de um único ser humano, isso é, das entranhas puríssimas e nunca profanadas da Virgem Imaculada. Ele é o Filho do homem, homem como nós em tudo, menos no pecado, justamente por ser filho de Maria, não no sentido que ela tenha dado origem à divindade com que o seu filho é, antes dela e de todos os séculos, mas porque o Espírito Santo a fecundou para que dela assumisse a natureza humana aquele que, sendo Deus eterno, a criou no tempo e para que ela mesma gerasse e desse à luz, permanecendo intacta a sua virgindade, aquele que é o próprio e sempiterno unigênito do genitor eterno. A grandeza admirável dessa geração singular, pela qual o Filho eterno do Pai se fez filho de Maria, supera em tal medida todo o entendimento criado que a moderação de um santo da estatura de Tomás de Aquino chegou a afirmar que, por sua divina maternidade, a Virgem Santíssima foi elevada a uma dignidade quase infinita. Que também nós possamos encher-nos da mesma admiração que levou o Aquinate a cantar os louvores da Mãe do Criador. Renovando hoje nossa consagração total a ela, peçamos à Virgem Santíssima que nos guarde sob o seu amparo ao longo de todo esse ano que se inicia e se digne interceder por nós junto ao seu Filho, a quem seja toda honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus te abençoe. Bom dia.